tem uma expectativa do retorno do Luiz Gustavo. Vamos lembrar, tentando lembrar o que aconteceu. O Luiz Gustavo teve uma questão no começo do ano, uma embolia pulmonar. Foi o primeiro, ele inaugurou esse ano de baixas absurdas do São Paulo. E pode ser que ele volte agora em outubro. Não desprezando a volta do jogador, espero que ele volte mesmo. Que deixe tudo bem com a saúde dele, ele possa voltar a jogar. Mas não é exatamente um local do campo que o São Paulo precisa de jogadores nesse momento, né, Arnaldo? Nesse momento eu acho que tem mais fartura na posição de volante que em qualquer outra. Mas é uma situação que não é uma lesão, né? Então é um problema médico, literalmente. E para ele ser liberado para voltar a jogar profissionalmente, tem que passar por Ele tentou isso em setembro, não foi liberado ainda. Ainda existia um pequeno sinal ali do trombo. E aí ele vai fazer uma revisão agora no início de outubro, lembrando que faltam 3 meses para acabar a temporada. Outubro faltariam 2 meses para acabar a temporada. Mas o fato é voltar a jogar profissionalmente, né? Foi um também depende do organismo. Como pessoa, nem como atleta só. Exatamente. Como pessoa mesmo, né? Ele já está podendo treinar com os outros, ter contato, que foi uma etapa que demorou a ser vencida, né? Então, é uma expectativa que possa acontecer. Você falou foi o primeiro a inaugurar esses problemas graves que o São Paulo teve. Ele jogou a primeira partida da Libertadores contra o Tajeres em Córdoba. A primeira partida, o São Paulo ganhou lá de 1-0. E depois, antes da viagem para Belo Horizonte, seria o jogo seguinte contra o Atlético. Ele sentiu o problema. Então, assim, ele não jogou pelo Brasileiro, jogou apenas a primeira partida da Libertadores, desde lá de trás, desde lá atrás. E quando eu falei essa série de muitas contusões, não estou exagerando. Tem uma tela aí com todas as contusões do São Paulo e a possível previsão de volta. Olha isso aí. 9 caras machucados. Luiz Gustavo, acabamos de falar, atividades agora com elenco sem impacto, mas ainda não sabe se ele pode voltar. Simplesmente isso é uma indefinição sobre se ele vai poder jogar ou não de novo, né? Caleri está correndo no campo e com a fisioterapia. Por enquanto é isso. Né? Ele cruzado. Você conhece, né? Ele é um fanático, né? Ele quer voltar antes Hoje tem um protocolo, né? Do LCA, né? É o Cadu Freire. E a informação de que o Caleri pode voltar em outubro? Você tem que segurar o cara, não dá. Ele quer voltar, né? Tipo, ele tá acelerando. Tem que ter muita cautela. Isso porque o cara pode ter uma reincidência, né? Aí, cara, volta 1000 casos. Tem que cicatrizar. Totalmente a lesão. Ele já tá no trabalho físico de campo, mas o Caleri, você falou do Luiz Gustavo. Uma semana depois do Luiz Gustavo, o Caleri rompeu o cruzado, jogando contra o Botafogo lá no Newton Santos. Então foi lá atrás também. Mas não deu ainda o prazo mínimo de cicatrização. Isso só vai ser liberado para fazer treino normal, enfrentamento, quando tiver o prazo mínimo de cicatrização. Então não é plausível contar com ele. Se a temporada fosse até 21 de dezembro, como seria no início, até teria uma possibilidade de ele voltar a jogar. Então não dá para contar. Foi 17 de abril. Vai contando. Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Caramba, querer voltar em 6 meses? Então. Seria um negócio quase que recorde, eu acho, hein? Eu não lembro de LCA com 6 meses voltando. Posso estar enganado. Agora, eu sei que tem uma tentação para ele voltar, né, Arnaldo? Não, volta, que legal seria se ele voltasse, mas a temporada do São Paulo já vai ser desse jeito como é que tá. Não tem Marcos Leonardo, não tem ninguém. Esse meio e as próximas, né, pelo que tá se mostrando. E as próximas também. Mas na situação dele, o que acontece? Na situação dele é que não tem jogador da posição dele. Não, é isso que eu tô falando, mas é uma coisa... Ele é o mais próximo de voltar. Mas é uma coisa para se medir, porque, imagina, não é pior você ter... Cara, você já tá nessa situação. Sim. Vai assim até o fim, não precisa apressar a volta. Na verdade, Tironi, o São Paulo não teve nessa situação, né? Porque ele ainda não sentiu a ausência do André Silva. Foi uma partida. Sim.
Na verdade, São Paulo não está nessa situação. São Paulo ainda não sentiu no campo a ausência do André Silva. Só jogou um jogo sem o André Silva e perdeu, né? Então, acho que a ausência do centroavante ela vai ser mais sentida nesse momento. Mas o Calleri é aquilo. Ainda está no estágio inicial de recuperação no campo. Mas, se eu sou ele, sabendo que o São Paulo está vivo na Libertadores, e que eu olhei aqui, a final da Libertadores é 29 de novembro, ou seja, dezembro praticamente. Se eu sou ele, eu faço a mesma coisa. Eu vou tentando, o São Paulo está vivo numa Libertadores, o cara pode jogar uma final de Copa Libertadores. Eu vou tentando ao máximo antecipar isso, porque e meu time vai caminhando, e daqui a pouco, numa dessas, ele está inscrito, tudo normal, né? Então, sim. Aí o Rian Francisco, que é o substituto do Caleri. Não, se machucou. Só o ano que vem. Também, LCA, recuperação, tá lá em recuperação. Só o ano que vem. Esse no ano que vem. Depois do Paulista. Depois do Paulista, exatamente. O Oscar, o maior, ele teve aquelas Aí começa a ter as coisas. Porque Luiz Gustavo e Caleri precedem a chegada do Crespo. Tudo que você vai vendo depois foi depois da chegada do Crespo. Isso. Acabou de chegar. Exatamente. Oscar tá correndo no campo. O Rian, inclusive. Fratura na costela. Fratura na costela no jogo contra o Corinthians. Isso. Cai, fratura uma... Caiu, se fratura. Problema de vértebra, não foi costela não, Oscar. Tá. De vértebra. Está agora, enfim, treinando de volta no gramado, mas num estágio Caleri, sem enfrentamento, sem choque, né? Voltou a, como diria Massini, trotar. Muito bem. E ele fez quantos jogos? O Oscar, vamos lá, ele jogou Libertadores, Copa do Brasil, daí teve a lesão muscular. Aí na volta com o Crespo, ele jogou contra o Flamengo, primeiro jogo do Crespo, jogou contra o Bragantino, segundo jogo do Crespo, terceiro jogo do Crespo, Corinthians, ele caiu, Martínez fez lá a cama de gato, ele caiu, não voltou mais. Né? O Oscar tá na marcha picada ainda, que é macia. Fratura é duro. nos processos transversos de 3 vértebras lombares, L1, L2 e L3. É isso aí, cara. 3. Então, mas o que eu ia falar é assim, o número de jogos totais que ele foi a grande contratação do São Paulo. Ele não fez 20 jogos. Ele jogou mais que o Lucas, mas jogou pouco. Mas chegou a 20. Olha, eu vou te falar, hein? Talvez não tenha chegado a 20 jogos. Talvez não. E na ocasião, o diagnóstico até 2 meses daria 20 de setembro. 20 de setembro. O que o professor falou que o prazo da previsão. O prazo inicial, a estimativa inicial, 2 meses, ela ainda não foi completada, né? Sim. Seria na semana que vem. Isso. Daqui a 2 semanas. Isso. Mas se imagina talvez que se for dia 20 ele estaria em outra situação, estaria treinando um pouco mais. Né? Se fosse isso mesmo. Arboleda já está fazendo atividades com o elenco. A lesão dele foi muscular no jogo contra o Atlético Paranaense, lá na Arena da Baixada, pela Copa do Brasil. Ele possivelmente estará à disposição já a partir do final de semana contra o Botafogo. E lembrando que o São Paulo tem o Ferrarese na data FIFA. O Ferrarese não deve ser utilizado, vai jogar a vida pela Venezuela, não deve ser utilizado no domingo contra o Botafogo. A chance é do Arboleda ou da estreia do Rafael Tolói, que vai ser apresentado amanhã. Então, já está treinando. Rafael Tolói, liderança e tudo mais, está treinando. O Alisson, questão no quadril. Ele está treinando normalmente, também está liberado para voltar contra o Botafogo. Esse foi aquela do nada, quando ele não aparece nos treinos, ele não joga ainda. Ele não foi para o Recife. E desde então ele está fora. O Marcos Antônio, também uma lesão muscular, e esse está fazendo falta, porque ele acertou o meio-campo do São Paulo e saiu. A mesma lesão só que ele teve outro dia? Sim, mas é uma lesão leve, ele já está fazendo atividades no gramado, mas ainda não deve estar disponível nem para o jogo do Botafogo e nem para a ida contra a LDU. É possível que esteja liberado para a volta contra a LDU. Eu achava que a LDU daria, hein? Não. Eu achava. O André Silva também, tem 3 semanas, né? LCA, e está em recuperação no Refis. Agora está uma discussão se opera ou não opera, né? É uma discussão, não. Tem uma questão, ele não quer operar. Ele não quer operar. Ele tem ainda uma idade... É uma lesão que tem 2 tipos de tratamento. Não é o LCA, o anterior, que é o cirúrgico. O posterior, o ligamento cruzado posterior, tem a discussão que é mais ou menos a lesão que o Lucas teve, só que o dele rompeu totalmente. O Lucas não rompeu totalmente. E ele
está hesitando em operar, ele quer tentar o tratamento convencional, mas ainda existe uma discussão. Mas, de qualquer forma, operando ou não, ele não volta antes do meio do ano que vem. E, por fim, o Lucas Moura. Vai, não vai, o joelho dói, agora depois fez a tirada da fibrose e também está em recuperação no Refis, né, Arnaldo? Não voltou para o campo ainda. Talvez, quando o São Paulo se reapresentar amanhã, ele volte a fazer exercícios no campo, mas ele mesmo falou na rede social dele, contra a LDU, eu imagino que nem na volta ele esteja disponível, só no outro mês. Então ele só jogará a Libertadores caso São Paulo o São Paulo vá avance. para a final, para a Possivelmente. semifinal. Exatamente. Fora tanto da ida quanto da volta, vocês viram? Eu acho que sim. É? Rapaz, tá fácil não, hein? Com tudo isso, quem é o cara que pode ajudar? Rigoni, tá treinando, né? O Rigoni chegou, ele estava em atividade, né? Ele estava jogando pelo Leão do México, está treinando normalmente, vai ser inscrito na Libertadores. Os 3 reforços que chegaram recentemente, eles estarão à disposição a partir de sábado contra o Botafogo. O Rigoni, o Tolói, que vai ser apresentado amanhã, e o Mailton, lateral direito, que foi da Chapecoense, né? E aí o Crespo vai começar a montar... Contra o Botafogo, eu imagino que ele faça uma coisa... Ele já não tem o Bobadilha e o Luciano, que são 2 dos principais jogadores suspensos contra o Botafogo. Então, imagina que contra o Botafogo ele experimente alguns jogadores, sobretudo quem chegou, para pensar no jogo da LDU como um time mais inteiro, uma formação mais próxima do ideal, né? Também tem